E 12, em seu livro, A Búsqueda de Deus, ensina que buscamos a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos atrajo primeiro. Por isso lo buscamos. Haberlo encontrado, não termina a búsqueda. Aí está o segredo. Haberlo encontrado não termina a búsqueda. Haberlo encontrado enciende agora um desejo maior de conhecê-lo profundamente. Eu não sei se você me entende. Tu conheces a Deus porque Deus te atrajo. E agora porque Ele lo conhece, não paramos a búsqueda, seguimos perseguindo o conhecimento profundo de Deus. E vamos ler alguns versículos do capítulo 40, versículos de 28 a 31. Eu harei referência a outros versículos de Isaías 40 e também a outros passagens bíblicos, mas queremos começar por o versículo 28. Não has sabido, não has oído que o Deus eterno é Jeová, el qual criou os confins da terra, não desfalece nem se fatiga com cansaço, e seu entendimento não há quem o alcance. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Os muchachos se fatigam e se cansam, os jovens flaqueiam e caem, pero os que esperam a Jeová tendrão novas forças, levantarão alas como as águilas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam a Jeová. Padre, esperamos em Ti nesse dia. E esperamos que Tu palavra, não somente, Senhor, nos anime, pero que nos confronte e nos leve a um outro nível nesse dia. Estamos aqui para escutar-te, Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, há ocasiões em la vida, eu não sei se é solamente comigo, pero há ocasiões em la vida em que nos sentimos agotados. Vivemos com desilusões, sem esperança. Há situações que a vezes nos carga em la vida. E nem sempre demonstramos o quanto estamos cargados com algumas situações, pero a vezes cargamos um peso tremendo sobre nós outros, resultantes dos problemas, muitas vezes enfermidades, muitas vezes desilusões, confrontamentos com a vida, e cada um de nós outros conhecemos esses momentos, sim ou não? Amém. Sabemos desses momentos, momentos em que nos sentimos sem força para enfrentar os problemas do dia a dia, os problemas da vida. E eu lhes digo que nós outros vivimos em tempos de agotamento, cansaço físico, emocional e espiritual. Estou falando de pessoas que amam a Deus, pero se sentem em algum momento débiles, desanimados, crentes que oram, crentes que vêm à la igreja, que leem a Bíblia, pero muitas vezes se sentem sem forças. Eu não sei se estou falando solamente de mim, pero quantos podem dizer amém? Pero o profeta, no capítulo 40, declara: não has sabido, não has oído que o Deus eterno é Jeová? Ele não desfalece, não se fatiga com cansaço, nada.
O sea, el problema no es falta de fuerza, el problema se concentra en que muchas veces no tenemos el conocimiento profundo de quién es Dios. Y el tema de mi mensaje es fortaleciendo el hombre interior. ¿Cómo podemos fortalecer este hombre que existe dentro de nosotros? Como podemos sair de la desesperança à esperança? Como podemos sair do sofrimento a uma perspectiva melhor de vida? E como Deus nos vai levar, a muitas vezes, por lugares que não conhecemos, para que entendamos seu propósito. E nesses momentos, são momentos que podemos muitas vezes dizer, como o salmista no Salmo 119, abatida hasta el polvo está minha alma. Ou muitas vezes podemos sentir como sentia o profeta Elias, que bajo a um enebro, a um árbol, dijo, Senhor, basta já. E Elias foi a um extremo e dijo, já aqui está minha vida, já não quero mais. Eu sei que há momentos em los quais Deus se parece um ser remoto, um ser desinteressado em nosso sofrimento, desinteressado em nossas vidas. Quantas vezes passamos por circunstâncias, por situações, e quando oramos, sentimos que Deus está lejos de nós outros. Vivimos uma enfermidade e pensamos que Deus está lejos da cura. Vivimos um sofrimento na vida e pensamos que Deus está lejos da solução para a nossa vida. O apóstolo Pablo, no capítulo 3, versículo 14 de Efésios, ele disse, por esta causa, eu doblo mis rodillas ante el Padre. E Pablo vai falar à igreja de Efésios sobre o fortalecimento. Pablo disse, eu doblo mis rodillas ante el Padre. E em versículo 16, ele disse, para que os dê conforme a las riquezas de su glória, el ser fortalecido com poder en el hombre interior por su espírito. Lo que Pablo está dizendo é que não depende de mim, não depende de ti, depende de Deus. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos levanta. Não são nossos conhecimentos próprios, é Deus, é Deus, é Deus. E meus amados irmãos, desde a prisão em Efésios, desde a prisão em Roma, Pablo está orando por los creyentes por uma madurez espiritual. E a oração de Pablo, observe que a oração de Pablo, em la carta de los Efésios, no capítulo 3, tem algumas petições profundas. Pablo ora por fortaleza interior, Pablo ora por a presença de Cristo, Pablo ora para que os crentes em Efésios tenham uma compreensão melhor do amor de Cristo, e Pablo ora para que haja uma plenitude divina em la vida da igreja. E esses são os elementos que devem componer nossa oração. Às vezes oramos e oramos por muita coisa. Eu não sei se você já orou, já começou a orar e parece que sua oração não passa de palavras vazias, porque não sabe a direção de sua oração. Em uma cultura que enfatiza a força, uma cultura que enfatiza o exterior, a beleza, a moda, o que se vê mais bello, Deus está interessado em lo que está por dentro de nós outros, em la beleza interior. E sabe que Jeremias escreve no capítulo 30, versículo 17, la parte A, a palavra diz, mas eu harei venir sanidade para ti e sanarei tus heridas.
Quando leemos esse passagem, pensamos que este versículo se aplica solamente para pessoas que estão vivendo enfermidades em la carne, que estão passando por tribulações em sua saúde. Pero não é assim, meus irmãos. Esse versículo se aplica a cada um de nós outros, pois aunque tengamos enfermidades em nosso corpo, Deus está interessado em criar em nós outros o sentimento de sanidade profunda, para que salgamos do rancor, da angústia, do dolor, da soledade, da tristeza, a lugar de seguridade em Ele. E sabe, esse capítulo de Isaías, quero animar-lhe a que leia em la casa hoje la noite, mientras mire la neve por la ventana. Leia o capítulo 40 completo de Isaías. A melhor, tendremos tanta neve, disse la gente, que pode ler todo o capítulo, todo o livro de Isaías. Te alcança lá ler todo o livro de Isaías. Te garantizo. Pero quando ler o capítulo 40 completo de Isaías, te darás conta de que a geração de Isaías estava enfrentando dias devastadores, dias difíceis. Seriam agora levados cautivos, viveriam em exílio. E em dicha experiência, como exilados, eles agora, o povo de Israel, se hundiriam emocionalmente e espiritualmente. E quando miravam o largo caminho que teriam que fazer de regresso a sua casa, depois do exílio, venia o desânimo. Pensava que Deus estava pedindo algo impossível de hacerlo. E nesse passagem, o profeta señala caminhos específicos para que o povo salga da desesperação, para que o povo salga deste vazio e deste exilamento interior. E eu creio que, lastimosamente, a maioria de nós outros, quando nos perguntam, por exemplo, se alguém te pergunta, como estás? Que responde? E sabe que às vezes não temos a seriedade e a confiança de dizer à pessoa que nos pergunta, eu não estou bem, tu me pode ajudar, pode orar por mim. E na maioria das vezes mentimos e dizemos estou bem. Pero muitas das vezes decimos estou bem, pero por dentro há sangramento de situações que estamos vivendo e não temos a liberdade de compartilhar com outras pessoas. E meus amados irmãos, podemos aparentar uma fortaleza exterior e sermos débiles por dentro. Muitas vezes estamos sorrindo em público, pero estamos sangrando em privado, sofrendo em privado, porque não temos a confiança de que Deus nos quer sacar desta situação. Deus trabalha primeiro no externo, pero Ele começa isso de adentro para fora, trazendo de adentro para fora. Eu creio que Deus está chamando esta igreja no dia de hoje para fortalecer esse homem interior. Sin embargo, temos que responder algumas perguntas. ¿Qué es este hombre interior? Número 2, ¿por qué necesito fortalecer ese hombre interior? ¿Y cómo hago para fortalecer ese hombre interior? ¿Cuál es entonces la clave para el fortalecimiento espiritual? Usted puede decir, pastor, usted ya logró el fortalecimiento espiritual. No, es día a día. Todos os dias. Sabia que pastores também desanimam? Sabia que pastores também sofrem? Sabia que nós outros temos pensamentos horríveis muitas vezes? E bregamos com uma situação de situações que vocês não imaginam.
E dificilmente alguém chama um pastor para dizer: como estás? Estava orando por ti. Generalmente, quando chama, é: pastor, ore por mim, porque tenho uma situação assim. Está bem. Primeira clave é fortalecimento espiritual. Demanda um reconhecimento renovado de quem é Deus. Tu conhece a Deus? Isaías declara que Deus é eterno. O teólogo A.W. Tozer, em seu livro La Búsqueda de Deus. Eu não sei se tem uma foto do livro aí, slide número 1. La Búsqueda de Deus. O teólogo Tozer teve razão quando afirmou que o mais importante em la vida é entender quem é Deus. E Tozer, em seu livro La Búsqueda de Deus, ensina que buscamos a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos atrajo primeiro. Por isso lo buscamos. Haberlo encontrado, não termina a búsqueda. Aí está o segredo. Haberlo encontrado, não termina a búsqueda. Haberlo encontrado, enciende agora um desejo maior de conhecê-lo profundamente. Eu não sei se você me entende. Tu conheces a Deus porque Deus te atrajo. E agora, porque lo conhece, não paramos a búsqueda, seguimos perseguindo o conhecimento profundo de Deus. E é incrível, meus amados irmãos, lo que disse o teólogo Tozer. Ele enfatiza que Deus é uma pessoa real, ponga atenção, com quem se pode interactuar através da oração e da meditação, permitindo que a alma toque e sinta sua presença. E é interessante que nesse passagem que leemos, Isaías declara que Deus é eterno, é criador, não se cansa, não se fatiga, e seu entendimento é infinito. O que Isaías nos está ensinando é que nosso agotamento, nossa desesperação não cambia o poder divino. E que nossa debilidade não diminui sua grandeza. Deus sigue sendo Deus. E eu creio que esta geração atual está em sérios problemas. E por que, meus amados irmãos? Porque hoje nossa forma de ver Deus maiormente está de acordo a nossa preferência. Como eu prefiro que Deus se manifeste em minha vida. E o problema do povo de Israel radicava em que haviam quitado sua mirada do Senhor, haviam quitado sua mirada de Deus e haviam focado em eles mesmos. Éxodo capítulo 33 nos mostra, eu não quero ler agora, porque você vai ler amanhã, na tormenta de manhã, que a tormenta é hoje e amanhã. Então, hoje você vai ler Isaías 40, amanhã vai ler Éxodo. Se alarga mais, vai ler toda a Bíblia. Éxodo 33, para amanhã. Anote aí. Lê amanhã na tormenta, ok? Indica-nos que o povo de Israel viu os milagros de Deus, pero Moisés sabia planos que o povo não conhecia. Moisés entendeu algo que o povo não entendeu. Porque Moisés não perseguia os movimentos de los milagros. Moisés não vivia de movimentos. Moisés vivia da presença. E aí está a diferença. ¿Por que venimos a la igreja? Vengo por el movimento, vengo porque é bonito, vengo porque predicam bem, vengo porque a alabanza é linda. Venga a la igreja não por los hermanos, venga a la igreja não por la comida que sirva a las 11, venga a la igreja por la presença de Deus.
Y en este capítulo 33 que usted va a leer mañana, la tormenta, después del pecado del becerro de oro que hicieron para adorar, el pueblo de Israel, dice que el pueblo quería caminar, quería moverse de un lugar a otro. Y Dios dice al pueblo: yo voy a enviar un ángel con ustedes. Oiga, se Deus me disse a mim, Mickey, eu não vou poder ir, meu hijo, pero vou enviar um ángel, eu estou contento. Estou contento. Pero para muitos seria suficiente, pero não para Moisés. Diz na Bíblia que Moisés disse: se tu presença não vá comigo, eu não me movo, eu não me vou ir de aqui sem tu presença. E Moisés disse: porque como se há de saber, como a gente hará diferença entre nós outros e os outros povos da terra, porque a única coisa que nos discerne e que nos separa de los outros povos, dijo Moisés a Deus, é o hecho de que o Senhor camina com nós outros. Então, Senhor, camina comigo. Diga al Señor: lo que yo quiero es tu presencia. Diga ahora ahí: lo que yo quiero, Señor, es tu presencia. Moisés não queria las bendiciones. Moisés queria el bendecidor. E são duas coisas diferentes. A mim me encantam as bendiciones, pero se eu tenho el bendecidor, diz na Bíblia que as bendiciones me seguirão. Ou seja, eu vou caminhando e as bendiciones me seguem, me acompanham, porque tenho el bendecidor. Uno de los problemas, mis amados hermanos, de la iglesia moderna es que muitos sabem de Deus. Há muito teólogo aqui. Há muito teólogo que sabe muitas coisas sobre Deus. Mas o problema da igreja moderna é que muitos desconhecem a presença de Deus. O povo de Israel viu os milagros, viu Deus abrir o mar rojo, comeram del maná que Deus lhes proveyó en el deserto, conheciam os milagros e as bendiciones, pero não desfrutavam de uma relação personal com o bendecidor. E aqui está o secreto de Moisés. Moisés não disse: Senhor, muéstrame um plano, muéstrame uma estratégia, muéstrame a terra. Moisés não disse isto. A oração de Moisés foi no versículo 18 do capítulo 33, que disse: muéstrame tu glória. Já lhes disse antes e repito, para mim, Êxodo 33, versículo 18, é a oração mais ousada que eu he visto em toda a Bíblia. Quando alguém disse: muéstrame tu glória, está dizendo a Deus: eu quero conhecer cada atributo de tu caráter. Aunque sea os atributos naturais, os morales, pero quero conhecer tu caráter. Muéstrame tu caminho para que eu te conozca. O pastor Sam nos apresentou um livro de John Mark Comer, Practice the Way, Pratica el Camino. E John Mark Comer, em seu livro Pratica el Camino, nos ensina, em el capítulo sobre praticar a presença de Deus, nos ensina que devemos cultivar uma consciência constante. Não se preocupe com esse sonido. Há engenheiros aí mirando, ok? Tranquilo. Você não é engenheiro. Mira que disse como: Deus não é um conceito nem uma emoção. Ponga atenção.
E certamente não é uma doutrina, é uma declaração de fé ou um capítulo em um livro de teologia. Deus é uma persona cujo ardente desejo é conhecer-te e ser conhecido de ti. Está bello, não? E mira como nos ensina métodos práticos para praticar a presença de Deus. Método número 1: estabeleça recordatórios regulares para pausar e reconhecer a Deus. Quantas vezes por dia você para em seu dia, em seu, como diz dominicano, em seu arretreo del dia para reconhecer a Deus? Número 2: use atividades cotidianas como disparadores para a oração. Eu lhes ensinei uma vez, eu penso, oro. Pense em alguém e ore. Pense em uma situação e ore. Vem algo à sua cabeça, ore. Desarrolle, número 3, desarrolle o hábito de um diálogo interno com Deus. Hablar com Deus em seu interior. E desarrolle como um hábito em sua vida. E número 4, vê toda a vida como uma oportunidade para ter comunhão com nosso Deus. E como termina o capítulo sobre a presença de Deus, dizendo que o verdadeiro liderazgo nasce do conhecimento de Deus. O verdadeiro líder não é ele que habla bonito, é ele que conhece a Deus. E disse que a verdadeira fortaleza não nasce de conhecer métodos de como fortalecer-nos, pero de la presença e o conhecimento de Deus. E aqui nos leva a segunda clave do fortalecimento, que é devemos reconhecer nossa condição com o Senhor. Há uma verdade eminente nesses versículos, meus amados irmãos. A verdade é que Deus outorga seu poder a homens e mulheres agotados. As pessoas que se agotam, as pessoas que sofrem, não são as pessoas que nós outros conhecemos e los chamamos de mundanos. Estou falando da igreja de Cristo Jesus. Deus outorga poder e Deus sana homens e mulheres que Ele conhece. E Deus demanda de nós outros que reconozcamos nossa incapacidade. Versículo 28 a 30. Esse é o modo especial como Deus obra, reconhecer nossa incapacidade. E para isso enviou Deus a Pablo um aguijón, verdade? Que lo, diz a Bíblia, que lo abofeteava, lo avergonzava e humilhava. E Pablo disse na palavra que orou ao Senhor 3 vezes para que ele se lhe quitara esse aguijón. E disse a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que a resposta de Deus foi: basta minha graça, porque meu poder se perfecciona, aonde? Em la debilidade. Em la debilidade. Pablo aprendeu a gozar-se em la debilidade. E mira, no versículo 10, ele disse: quando sou débil, sou forte. Quando vêm os sofrimentos, quando vêm os problemas, quando vem a angústia da vida, Pablo disse: eu me fortaleço. E ele mesmo, Pablo, foi ele que escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10, dizendo: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Lo mais selecto, lo mais fuerte de nós outros necessita este poder. Os pastores necessitam este poder, necessitamos este poder. Os líderes necessitamos este poder. Você não pode exercer um ministério se você não está disposto a andar
en la presencia de Dios. Olvide. Como dice allá, não te vista que não vá.